Olá, rapaziada, pessoal. Aqui nós estamos hoje no mais um podcast Papo de Engenharia, com dois engenheiros aqui que eu tive o prazer de conhecer. Lá no Clube de Engenharia, num bate-papo muito bom lá. E eu pedi a eles para vir aqui convidá-los, porque eles fazem um trabalho e vocês vão ficar maravilhados com o trabalho que faz o Almir e que faz o Elton. O Almir é um engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental, e o Elton é um engenheiro florestal. Isso. Então são duas pessoas magníficas que a gente vai conversar aqui. Eu primeiro queria agradecer a você, Elton e Almir, por ter vindo aqui. Sabe que o nosso podcast já está mais ou menos 2 anos no ar, e se você ver a lista de pessoas que passaram por aqui, só da SEDAI passou o Wagner Winter e o Renato Espírito são dois ex-presidentes. Né? Eu não esqueci de dizer que eles são funcionários da SEDAI e fazem um trabalho de reflorestamento na SEDAI, que eles vão contar como é que esse tipo de replantio, que tem aqui um livro, que eu vou logo apresentar, Replantando a Vida, esse aqui, ó, Replantando Vida. É um livro que fala sobre esse trabalho que a SEDAI tem há mais de 25 anos. Faz 25 anos agora em maio. E sobre reflorestamento, em caso, não é? Para valer o reflorestamento. E Bom, nós vamos conversar sobre... Hã? E ressocialização. Não, é isso, mais ainda, Ressocialização. ressocialização. Bom, é isso. Bom, aqui vou fazer aqui um merchanzinho que a gente tem dos amigos. Esse aqui é o Abraip, é do Jorge Almar, não sei se vocês conhecem. Jorge Almar faz a Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás, tanto residencial quanto comercial, ele faz lá na Abraip. O IBEC é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que é do meu amigo Paulo Dias, lá de Niterói, o especialista sul-americano, o maior especialista sul-americano, acho que até das Américas, na área de engenharia de custos. Aí o Contec, do meu amigo Barata. Barata tem uma empresa chamada Contec Engenharia, que ele trata sobre consultoria em elevadores e também em auto-vistoria predial e perícia. Aí é o Papo de Engenharia, aí é o nosso blog, que se você, o Almir e Elton, quiser escrever um texto sobre o trabalho que vocês fazem, eu acho interessante, eu coloco no blog. O blog também chama Papo de Engenharia. Quando você entra lá, dá Papo de Engenharia, também é o blog. A Braip tem um outro que eu queria falar, o IBEC, é 8 segundos, eu mandei aumentar o tempo, depois... E aí eu vou... A Contec, que é do Barata, Contec Engenharia, consultoria de valor. Barata não pôde vir hoje, que está com problemas pessoais. E a BMEC é uma Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, que já deve ter uns 5, 6 anos. Nós estamos dando uma força para ver se a gente consegue fazer ela forte aqui no estado do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, seção Rio de Janeiro. Que o presidente é o meu amigo André, lá de Campos. Bom, Almir ou Elton, vamos começar o quê? Com o Almir? Pode ser, Almir, como é que a gente começa aqui para você contar um pouco da sua história? Como é que você chega na engenharia, Almir? Boa tarde. Como eu cheguei na engenharia? Eu sou filho de um senhor chamado seu Antônio Moura Silva, vulgo seu Nininho. Ele é assalariado e sempre nos pediu para que nós estudássemos, para que um dia nós fôssemos um pouco melhor do que eles, né? Então, ele criou 6 filhos ganhando salário mínimo. Aí Papai do Céu me abençoou em estudar só em escolas públicas. Eu fiz faculdade de engenharia numa faculdade particular. Você é do Rio mesmo, né? Sou do Rio. Que bairro você é? Eu sou nascido e criado em Maricá. Maricá. Hoje eu resido em Campo Grande, Rio de Janeiro. Vulgo Zona Oeste, né? É o bairro que mais cresce no Rio de É o Janeiro. bairro que mais cresce cresce. no Rio de Janeiro. Mais Você cresce. sabe que o Campo Grande é o bairro que mais vende apartamento novo. Isso. Depois do isso. Leblon, é o segundo. Inclusive, eu faço parte um pouco desse projeto, porque eu gerenciei lá durante 12 anos, e a parte de viabilização técnica de abastecimento de água e esgotamento sanitário, eu que era o gerente da época, eu liberei quase todos. 90% dos que estão ali instalados foi liberado por mim. Porque você foi gerente da SEDAI lá, Da SEDAI, na parte da Zona Oeste? Zona Oeste. Zona Oeste. Isso. Mas aí como é que você chega na engenharia? Você vai estudar onde? Lá em Maricá mesmo? Não, eu comecei a estudar. Não, eu vim de Maricá para o Rio de Janeiro. Tá. Vim servir o quartel no Rio de Janeiro, aí conheci a minha esposa, nos casamos e vim fazer... E já com os 20 anos já estava casado? Não, me casei um pouco mais velho, casei com 31 anos de idade. É igual a mim. Eu servi o quartel aqui no Rio, aí trabalhei no comércio, fazendo vários concursos, passei para a SEDAI, comecei na empresa como servente,
Aí, Começou na como SEDAI como servente, servente. cavando buraco na rua com muito orgulho. Ali na Sacadura. Não, aí foi em Deodoro. Então, você foi para a gerência de Deodoro. Em Deodoro. Cavando buraco na rua. Cavando buraco na Para rua botar rede. para colocar De água e de rede, esgoto. reparo de vazamento. Reparo de Em vazamento. 1990. 1990. Esse ano agora faz 36 anos. Hoje eu estava conversando com o grande engenheiro Aracaque. Lembra? Gente Lembra? muito fina, muito Gente bom. muito fina. Tenho o maior prazer com esse Aracaque. Ela fala. Aí eu comecei na SEDAI como servente e fui aguardando as oportunidades. Aí de servente, de trabalhar interno, e aí concluí meu curso de matemática, eu também sou professor de matemática, acabei matemática, já ouvi a conversa lá atrás que a empresa ia ser privatizada. Então o foco era fazer matemática, para mim trabalhar, dar uma aula à noite e de repente conseguir Salvar uma grana. salvar uma grana e fazer, cuidar da minha família também, né? Aí você já tinha filhos? Já tinha, não, aí depois que eu acabei matemática, eu me casei. Aí tive Ah. meu primeiro filho, aí vinha aquela conversa de venda da SEDAI. Então, eu já tenho matemática, fazer engenharia agora, que eu trabalho de dia numa empresa de engenharia e dou uma aula à noite. E passou esses 35 anos, meus filhos já estão criados hoje. Para uma Aí você continuou na SEDAI, mas como é que foi a tua sessão ali na SEDAI, Almir? A minha sessão dentro da SEDAI, eu saí da rua para trabalhar interno, para servir De interno você foi para... da rua, vim para interno, para servir cafezinho, varrer sala, e estudando, e foi surgindo as oportunidades. A galera antiga estava indo se aposentando, e eu fui aprendendo com aquela galera que estava indo embora. Mas você foi estudando também? Porque nessa TRI tu estava estudando, ou você já tinha terminado o segundo grau? Já tinha acabado o segundo grau. Não. Isso foi tudo trabalhando e estudando. Saindo de Deodoro às 6h30 da tarde, para encarar uma sala de aula aqui na Uniswan, às 7 da noite. Sair 10h25 da noite, pegar um ônibus na e Avenida voltar para Brasil Maricá. e voltar para Campo Para Grande. Campo Grande, que é Pra Campo Grande. longe. Mas me diga, aí você foi subindo. Como é que... Porque nessas alturas, Almir, sempre tem os amigos, que a gente não esquece. As pessoas te deram oportunidade. Isso, sempre tem os amigos, né? E primeiramente Deus, né? Que na nossa vida Também. aqui, É. ele te capacita para que ele indique alguém para te estender uma mão e colocar dentro da SEDAI. E em 2001 eu me ofereceram um cargo de chefia de coordenação. Você não era engenheiro. Não era engenheiro, eu estava me formando ainda, em 2001. Foi no governo Rosinha Garotinho, o presidente na época era Alberto Gomes. Aí, nessa mesma época, em 2004, 2003, surgiu-se, para quem tivesse um cargo de chefia dentro da SEDAI, ele era gratificado como o carro que ele ocupava. Por exemplo, você tinha um cargo de chefia, o administrador, o advogado, o engenheiro, o teu Mas salário... você ainda não era engenheiro. Na época eu não era engenheiro. Na Aí época você eu foi fui gratificado como só coordenador. uma E merrequinha. fui chefe de pessoas que tinham sido presidente e diretores da empresa. Mas eles me respeitavam, mesmo eu não tendo formação. Aí eu me formei em 2005. Na Aí, Uniswan. na Uniswan. Boa escola. E depois da Uniswan, depois de formado, eu passei a ganhar até equiparado a um engenheiro dentro da empresa. E antes disso, né, já tinham começado o programa Replantando. O programa na época não era Replantando Vida. Na época, o programa Replantando Vida, que tem o nome hoje, ele começou pela deficiência de mão de obra que nós não tínhamos na época. Então, a gente não tinha gente para poder fazer reparo de vazamento, para sentar redes na rua. Então, quando chegou essas equipes do programa, que hoje é Replantando Vida, na época eles chegaram como colaboradores para trabalhar na rua, fazer vazamento, colocar redes. Aí você pegava o que eu quero falar, os apenados Isso, e traziam eles para fazer trabalho, executar trabalho da SEDAI. da SEDAI na rua. E os apenados são pessoas que foram condenadas e que são Cumprimento de pena. para cumprimento de pena, para poder reduzir o cumprimento de pena, eles fazem esse tipo de trabalho. Continua. Isso. Quando eles iniciaram, a contratação foi de uma forma, dentro do regime da LEP, o salário que eles ganham hoje, é a SEDAI que adotou que fosse pago um piso de salário nacional. Então, eles ganham um piso de salário nacional, recebe ticket de alimentação e vale transporte. A cada 3 dias de trabalho, abate um dia na pena. Mas como é que você cai nesse trabalho? Você fazia na rua, você tentava de água e esgoto, e aí como é que você cai nesse trabalho de replantio? Como que eu caí nesse programa, nesse trabalho? Nesse programa. Nesse programa. Eu já acompanho ele desde o início, porque quando foi iniciado, só tinham 30 colaboradores, 30 apenados, né? E que na SEDAI ninguém queria. Então existia aquela rejeição dentro da SEDAI. Era preconceito mesmo. Era preconceito mesmo.
Aí essa galera... Chega a ser racismo, não? Tem Não, algum não, momento, não, não? não é de racismo, Não, não. era preconceito com relação a ser apenado, receios e tal. Isso. Porque hoje o nosso povo, não vou dizer brasileiro, carioca, eles falam que o preso tem que trabalhar, mas quando bota o preso para trabalhar, eles começam a criticar que você arruma um trabalho para o preso e para outras pessoas que não têm nenhum cumprimento de pena, ele não tem trabalho. É difícil, É né? difícil, Pessoal complicado. mas essa mão de obra hoje, para a SEDAI e para qualquer empresa, é uma negociação, porque você não paga encargo tipo férias, licença-prêmio, Mas quem teve essa sacada de trazer essa apenados? sacada foi lá atrás no governo Garotinho, né? Hum. O Alcione, que era Alcione, grande Alcione. Isso, ele era muito Conhecia Alcione? conhecido do Garotinho. Aí tinha também um secretário chamado Salomão, não é isso? É Luiz Alfredo Salomão. Isso, Também teve aqui já. ele deu essa sugestão na época com o Alcione, aí implementaram O isso. Salomão que deu essa Junto lá sugestão? atrás com o Alcione. Não, não, E implementaram isso na época, foi uma gestão muito grande. mas isso é uma coisa, eu vou, cuidado que eu tenho que falar um pouco do Elton para contar a mesma história dele, depois a gente volta nesse ponto aí. Ô Elton, como é que você entra nessa história de engenheiro florestal? Você sabe que engenheiro florestal, eu tenho uma paixão pelo engenheiro florestal, vivo brigando com todo mundo por causa de árvore, entendeu? Que bom. Porque eu acho assim, não, eu vivo brigando mesmo, falo assim, não, se o engenheiro florestal diz que pode tirar, pode tirar. Se o engenheiro florestal diz que não pode tirar, não pode tirar. Mas como é que é a sua história na engenharia e por que é florestal? Como é que você se apaixona por engenharia florestal? Então, eu sou de Barra do Piraí. Barra do Piraí, grande no cidade. Sul Fluminense. Conheço. E na minha adolescência eu fui estudar no Colégio Agrícola, em Pinheiral, cidade vizinha lá. E aí no Colégio Agrícola, dentre as várias disciplinas, eu me afeiçoei melhor com as árvores. E aí sempre me dei bem com as árvores, e aí trocando com os professores. Isso ainda no ginásio? Isso. No ensino médio. No ensino médio. Eu fiz o médio técnico. Lá médio técnico em técnico em agropecuária. Agropecuária. Isso. E aí lá eu, conversando com alguns professores, eles me sugeriram a engenharia florestal. Eu nem fazia ideia que existia. É engraçado, né? Pessoal, você sabe que essas coisas... Eu tenho que te contar o seguinte, eu estava entrevistando 2 professores lá do Quitungo. Vocês conhecem do Quitungo, lugar altamente confragado, e lá surgiu um garoto que foi medalha de ouro em matemática. Aí eu fui lá saber porque que o garoto deu da escola pública. Por que foi? Aí eu soube que ele foi porque ou era a escola, ou era professor, ou era o DNA do moleque. O garoto foi, hoje, eles não tem nada a ver, mas eu gosto de ressaltar essas coisas. O garoto hoje estuda no São Bento. Pegaram o talento, potencial e levaram para o São Bento, aqui na Praça Maior. Levaram para São Bento. O garoto estuda no São Bento. Tá no número 1 do Rio de Janeiro, né? Hã? Tá no número 1 do Rio de Janeiro. Número 1 do Rio de Janeiro. Aí pegaram uma entidade, uma ONG, foi lá, adotou o moleque e tá lá. A única preocupação que eu tinha que o moleque do Quitungo estudar com o moleque do Leblon deve dar algum... Deve ter. Mas ele disse que está acompanhando, que tem psicólogo. Bom, mas aí você consegue se formar em técnico. E aí eu me formo técnico em agropecuária. O professor fala com ele, quem sabe? Você gosta e tal. E a parte animal do curso eu não me envolvia muito. Fiz tudo, mas preferia mais a parte vegetal. E aí fiz o vestibular, passei para Rural do Rio de Janeiro. Uma grande escola. Excelente. Aqui tem quase todos. Aqui teve um monte de gente da escola. Então, os agrônomos todos. Os alunos. Grande parte. A Michele você conhece, que é da PFERJ? Sim. Teve aqui a Michele. Bacana. Agora vem o Santana. Vem falar sobre árvore, que é um especialista em árvore. Conhece o Santana? Conheço. Vem aqui, semana que vem, outra semana. Mas aí continua. E aí você vai. Você se formou, e aí? Apaixonado, me formei já. Sempre tive vontade de trabalhar com silvicultura, né? E aí me especializei em silvicultura de floresta nativa, da Mata Atlântica. E aí me formo, vou trabalhar na empresa privada com restauração e silvicultura de nativa. Qual empresa você foi trabalhar? Eu trabalhei na Cássia Amarela. Até existe. Existe até hoje, lá em Seropédica. Lá em Seropédica. E aí, nesses 2 anos, surgiu o concurso da SEDAI e eu, vou fazer e tal. Mas já estava atuando no mercado. E aí, passei. SEDAI rapidinho chamou. E aí, quando eu entrei para a SEDAI, fui trabalhar justamente no Replantando Vida com restauração florestal. Com o Almir. Ainda não era o Almir, ainda estava o Alcione, ainda estava na frente do programa. Aí conheci o Almir na gerência de Campo Grande
que tem, né? Sempre teve uma relação muito boa desses setores. E aí eu venho para a SEDAI justamente Para para trabalhar, trabalhar né? com restauração de batata. Quando você soube que era com colaboradores, os apenados colaboradores, como é que você se sentiu? Olha, eu já sabia, porque eu, fazendo estágio, no meu último período de Universidade. universidade, eu fui estagiário do programa Replantando Vida, Hum, que tinha uma conexão muito forte com a Rural, que no primeiro momento os técnicos que orientavam a restauração da SEDAI eram da universidade. E aí tinha bolsa de estagiário, bolsa de residente, que eram alunos da Rural, que estudavam, que trabalhava na trabalhavam cidade. na SEDAI junto com os apenados. Então eu já tive aquele primeiro momento, antes de eu entrar na SEDAI, eu já sabia que a SEDAI trabalhava com apenados. Mas, assim, para mim não foi Não foi novidade. muita Quando deu, surpresa. a família ficou É. meio assustada e tal, mas Mas aí, aí quer dizer que a tua trajetória é dentro da SEDAI, praticamente. Tem uma coisa da iniciativa privada, mas a grande história da tua vida é na SEDAI que você desenvolve trabalho. sim. Ô, me diga uma coisa. Como é que é isso? Como é que você pegou esse trabalho e desenvolveu? Como é a partir de quê? Você, uma trajetória, eu acho que, desculpa, mas uma trajetória brilhante. Como é que foi esse trabalho? Você pega, melhora ele muito, mantém ele? Como é que está esse trabalho? Os colaboradores, quando chegam, os apenados, para trabalhar conosco, a princípio, nós é que fazemos a entrevista dentro do presídio, né? Pra Você poder- vai lá no Bangu, Dentro do presídio. faz entrevista com eles? Isso. Como é que nós fazíamos? Eu preciso, Hum. o Elton é da parte operacional, o me preciso de mais 50 para tal lugar. Aí a gente marca a agenda junto com a SEAP designa para os presídios, Você abre a Secretaria de. secretarias de penitenciária. Administração penitenciária. Aí designa alguns presídios, ou de Bangu, ou de Itaperuna, ou de Resende. Nós vamos lá, fazemos as entrevistas e fazemos as entrevistas da maneira que nós estamos aqui. Hum. Entra um por vez, nós contamos um pouco do que é o programa, falamos Hum. para eles quais são as atividades que eles vão se encontrar lá para trabalhar e perguntamos se eles querem esse desafio. E que eles vão ganhar um salário, vai ganhar alimentação, vai ganhar transporte. Eu tenho colaborador que é o apenado hoje, que ele retorna para o presídio, e tem um colaborador hoje, ele usa aquela pulseira e que e volta para tuas casas. Agora, a gente está com um programa aí agora de pegar os presos que estão no regime Você está hoje, falando que é um regime semiaberto? semiaberto. Semiaberto, tem Isso, semiaberto lá. isso. E eu tenho cara que dorme no presídio, dorme no presídio e trabalha conosco. Aí agora está tentando implementar agora Hum. do preso, em vez dele voltar para o presídio, aí é junto com o juiz, né? Não é eu, Almir, não é a autoridade, não. É o juiz. Solicitar ao juiz que, em vez de o cara voltar para dentro do presídio, ele volte para dentro da tua residência, bota uma pulseira nele e volte para a tua residência. Como é que eu escolho eles lá? Quem escolhe eles para você? Vocês fazem o teste de aptidão para ver se o cara tem para o tipo de trabalho. Como é que escolhe eles lá para vocês? Não, faz uma fila de 2.000. Geralmente o diretor do presídio, Ah, ele já sabe aquelas pessoas que têm um bom comportamento que vai se adequar. A gente brinca que são várias peneiras, né? A primeira peneira é o diretor da unidade. O juiz já deu o direito a ele a trabalhar, e aí o diretor da unidade faz essa seleção, quem já tem a progressão de pena, e passa para a nossa equipe para fazer as entrevistas, não é isso? Isso. É a próxima peneira. como Aí é a que é? próxima peneira, por exemplo, eu preciso de 20. Às vezes tem 100, às vezes passa 10. Não atende aquilo que eu quero. porque eu estou imaginando que quando fala que vai ter isso, deve ter muita gente que quer. Tem. Sim. Quando a gente, Sair de dentro da cadeia. O movimento da cadeia. quando nós Mas é uma chegamos, coisa que a cadeia, mas cadeia não é lugar para ficar ninguém. Quando o cara diz que eu vou ali ver um sol, aí não, vamos lá, eu vou, o que que é? tem casos, às vezes, que é dia de visita. E nós, como entramos para poder fazer as entrevistas, quando eles viram o carro da SEDAI no nosso peito, juntos os 4 perto de vocês, chorando. Pais, mães, avós, Fala, não, que eu começo a chorando. chorar. E às vezes, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. Aí me dá um papelzinho com o nome da pessoa. Aí chega lá dentro, eu passo pro diretor. Diretor, esse aqui atende para você indicar. Às vezes, até na relação para ser Cacete, contratado. cara. E dependendo do que ele vai falar, não é porque o pai e a mãe pediu lá fora, não. Depende também de alguns pré-requisitos dando essa entrevista. E já teve vezes, às vezes, que passou um ou dois aí que chega lá no Guandu, ô, Somir, tudo bem? Você lembra de mim? Não vou lembrar nada, são tantos que a gente entrevista, São que foi muitos. pedido que o pai fez. Não, meu pai falou contigo lá fora, eu estou aqui trabalhando, pô, muito Produção. obrigado. Isso não tem valor, não tem.
Não tem, não tem, não tem como mensurar. dimensão. Não dá para mensurar. Quando a gente Isso é mensura, incomensurável, não tem como. dentro Esse tipo desse, de trabalho é um trabalho. Mas quando a gente vê o resultado, trabalho gratificante. É. Mas diga. dentro desse diagnóstico aí, eu consigo mencionar quanto é que eu pago de salário, quanto eu pago de transporte e alimentação, dá X. Mas a outra etapa, para você ressocializar, tirar o cara de uma inércia dentro de um presídio com situações adversas, de algumas situações que viviam lá fora, tirar o cara dessa área e voltar para Mas me diga a uma coisa: tem sociedade. algum problema? Deve ter Tem problemas. alguns problemas. Alguns Mas, problemas acontecem, não, sim, Ailton? Acontece? sim. Mas nessa peneira aí, a gente, né, Já tem tenta essa reduzir. peneira da entrevista que a gente faz, a equipe SEDAI faz, e a Tenta gente reduzir. reduz um pouco e a gente manda os aprovados para apreciação da vara de execuções penais. Ah, sim. Tem mais peneiras. Mais peneira. E a vara de execuções penais vai dar o parecer dela e vai consultar o Ministério Público sobre a liberação ou não daquele apenado para trabalhar conosco. E aí, tendo nada opor do Ministério Público da vara de execuções Isso penais, talvez leve uns 6 meses para o cara ser liberado, não? Tem reduzido um pouco esse tempo, porque o juiz só libera, porque no passado o juiz liberava, aí quando chegava no MP não passava. Agora está ao contrário. Vai primeiro para o MP para depois o juiz dar ok. e a gente tem um diálogo constante com a VEP e com o Ministério Público para justamente acelerar esse processo. Mas isso é uma coisa para engenharia complicada. Eu acho que é uma engenharia, é uma nova engenharia. Você sabe que aqui a gente aprende engenharia todo dia. Eu agora fiz um vídeo que é engenharia de carro alegórico. Depois eu mando para vocês um vídeo sobre a engenharia de carro alegórico. Carro alegórico é engenharia pura na veia. Carro alegórico de escola de samba. Outro dia teve aqui o Ferrelli. Ferrelli é engenharia clínica dentro do hospital. Hospital é engenharia na veia. É um outro tipo de engenharia que a gente abre, fazendo outros tipos. Para quem. Porque, no fundo, a gente está dando um caminho para quem está começando. Você sabe que tem uma dificuldade para quem está confirmando. Mas me diga uma coisa: teve algum revés, não? Ou não teve? Ou não? Depois dessas triagens todas, ainda teve alguns colaboradores que não se identificaram com o tema, é pouco, é baixo. O que mais acontece é a não adaptação ao trabalho. Aí a gente tem o costume de fazer realocações dentro do próprio programa. Você vai tentando realocar ele para ver se ele se adapte e se enquadre em alguma atividade, que o programa tem várias atividades, né? Dentro da SEDAI a gente desenvolve várias atividades. A ambiental é uma atividade importante. Essa eu reparti, mas tem outras dentro. Temos oficina de trabalho costura. braçal. Isso, temos oficina de costura, temos a equipe de ASG, né, Serviços Gerais. Temos várias atividades. Vocês tentam, de alguma maneira, enquadrar ele. Só vai descartar ele nos últimos. Isso, em alguns casos que não tem como mesmo a gente reverter, né? Mas como é? Por exemplo, Fala, por exemplo, desculpa. agressão. Agressão dentro da nossa empresa, eu agredi no Elton, nós estamos demitidos. Então, para eles, também é dessa forma. Ele fez algumas situações que não pode, estão desligados. Porque a conversa que tem dentro do presídio lá com eles é claro, você não pode isso, nem isso, nem aquilo. Então, quando chega para trabalhar conosco, quando eles cometem, para demitir, não tem represália, dificuldade de demitir. Eu quero entrar na engenharia florestal, mas estou com a dificuldade. Esse trabalho de vocês eu acho brilhante. Tem gente fiscalizando o trabalho deles ou eles são livres? Tem alguém, tem assim, tipo um supervisor. Tem sempre alguém. Tem um supervisor da SEDAI que toma conta da equipe. Mas não toma conta da equipe, ele só monitora aquela equipe para poder eles cumprirem as atribuições deles diárias. E a gente apresentando o programa aí em vários congressos e simpósios, a principal pergunta é: mas vai um guarda, vai alguém armado? Eu não quis perguntar isso para não dizer que eu sou preconceituoso aqui. Tem uma bola de ferro no pé. Tem uma bola, os filmes americanos. Um exemplo. Tem os caras com pedaço de pau, a cavalo. Show da Lady Gaga, show da Madonna, evento de carnaval na 1º de março. Começou 17 de janeiro agora, que veio quase 40 dias desses eventos. Todos aqueles aguadeiros são colaboradores apenados. Todos do programa Replantando Vida. Aquele menino que me deu água num determinado lugar, carregando, é apenado? É apenado. Eu fico impressionado com esse trabalho de vocês. Eles se consideram humilhados? Eles ficam... Não, ou eles se como pessoa, como cidadão... Eles acham que é um trabalho dignificante, porque deve recuperar muita gente nesse recupera. Na realidade, nós costumamos usar uma palavra lá,
que nós tratamos gente como gente. Vamos tratar as pessoas como nós gostaríamos De ser que tratado. fosse ser tratado. É assim que nós fazemos com ele. Então Isso. existe um respeito muito grande conosco. Então ele tem o respeito da nossa parte e eles também conosco. Mas eu acho que é um pouco da sua vida, né? É. Eu acho que é um pouco da sua vida que você coloca nisso também, um pouco da Também. vida de Elton, Também. também das dificuldades que vocês Isso. tiveram, entender o que é isso. Porque eu acho que vocês dois é aquela história do cara que deu certo. É. Cara que deu, porra, Elton e Elmir foram os caras que deram certo, porque tava tudo para dar errado. Aí deu certo. Isso aí. Bom, deixa eu te falar uma coisa, Almir. Vamos entrar um pouco na parte. Como é que a gente. Todo está resolvido o problema do funcionário, o pessoal que trabalha, né? Como é que eu faço para escolher o local que eu vou fazer o replantio? Como é que a SEDAI indica? Quem escolhe? Qual é o. Como é que faz isso? Vou passar essa bola para o O Elton. Elton é o teu operacional. Diga aí, engenheiro Elton. Então, essa é uma pergunta até complicada, porque são vários arranjos, né? Ainda bem que não é do milhão. Porque dependendo da região que a gente está atuando, a gente modifica a abordagem para atuar na região, tá? E, por exemplo, a pauta ambiental já é uma pauta difícil de convencer o proprietário de terra a liberar o espaço para ser restaurado, né? Porque muitos entendem que vão perder a terra, e na verdade não é. Mas aí a gente tem um duplo convencimento, que é liberar a terra para ser restaurada e permitir o acesso de apenados na propriedade. A SEDAI faz, na maioria dos seus replantios, dos seus reflorestamentos, em área privada. Boa parte dos nossos plantios são em áreas privadas. Então a gente tem que convencer o proprietário a liberar esse espaço para restauração e, de uma certa forma, também convencê-lo a permitir a entrada de apenados dentro da sua propriedade. E aí, dependendo da região, a gente faz uma abordagem diferente e tal. Como é que é o projeto de assim, ó, nós vamos reflorestar e deixa eu ver o lugar, me lembrar aqui ali um desses mananciais que tem por aí. Como é que você fala assim, ó, nós vamos reflorestar o manancial tipo tal? Como é que é escolhido na SEDAI? A gente tem uns estudos, né? A própria INEA tem um mapa de mananciais, a gente usa muito essa fonte de banco de dados que o Estado tem, que é muito bom. E a SEDAI tem as prioridades, os mananciais que a gente utiliza para abastecimento. Então tem o Guapi-Macacu, que é uma bacia importante para a SEDAI, que abastece, né, o leste da Baía Guanabara. E temos a região do Guandu, que é uma área importante para a SEDAI, que abastece boa parte da região metropolitana. Então a SEDAI hoje investe em restauração, infraestrutura verde na bacia Guapi-Macacu. Então a gente tem... E no Guandu. E no Guandu. E por conta do entendimento da transposição do Paraíba para o Guandu, para abastecer a região metropolitana, a gente também está investindo... Na transposição, ali naquele trecho da transposição. Na região, na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, para fortalecer essa questão de quantidade e qualidade de água. Você está indo lá em Funil e vindo reflorestando, é isso? A gente tem uma base florestal em Resende, Resende, dentro do presídio de Bulhões. Bulhões. E aí lá eu tenho um viveiro trabalhando dentro... operando dentro do presídio, e tem umas equipes que saem para campo para realizar a restauração. Eu acho que assim tem uma ação operacional interessante. Você sabe que eu militei no Conselho de Meio Ambiente, Conselho Político Urbano. O pessoal da prefeitura reclama muito de falta de mudas, viveiros. Como é que a SEDAI faz? Como é que você tem, a SEDAI tem um grande viveirão, muda pra caramba. E aí você já pode falar das espécies que você acha, porque isso é uma briga aqui, todo mundo quer. Eu estava brigando outro dia porque vão tirar o... não, tem que ter. Eu falei, não, como é que chama? Amendoeira. Eu falei, pô, amendoeira pode cortar toda hora. Amendoeira pode cortar. Amendoeira, o pessoal fica pau da vida comigo. Amendoeira, leucena, né? Leucena, amendoeira, aquele ficus italianos, aquele abricó de macaco, aquilo pode cortar, que aquilo dá um trabalho. Lá no meu prédio tem abricó de macaco. Quando começa a dar, tem que tirar os carros todos em volta, senão amassa os carros. Como é que você escolhe? Tem muda, tem viveiros? Então, a SEDAI, quando começou a trabalhar com restauração, lá atrás, as primeiras mudas eram compradas. E a SEDAI decidiu investir em produção de mudas. Então, hoje a gente tem 8 viveiros. 8 viveiros? 8 viveiros, a maior estrutura de produção. Onde, mais ou menos? São espalhados. O nosso maior viveiro fica na base de Magé, que é a base Guanabara, dentro do presídio de Magé. Então os colaboradores já trabalham no viveiro. Sim, sim. Esse modelo, inclusive, de Magé,
é o modelo que a gente levou para Resende, em Bulhões, e para Itaperuna também, um viveiro dentro dos limites do presídio, para que a gente consiga ter ali a mão de obra facilitada, saindo para trabalhar no viveiro e produção de mudas. Então, a SEDAI hoje tem uma estrutura de mais de 2 milhões de muda ano, capacidade produtiva de 2,5 milhões de E muda precisando mais por ou ano. já tá bom? Não, a gente não produz isso tudo porque não tem saída para isso tudo. Ah, é? É a maior estrutura de produção de mudas arbóreas do estado hoje é da SEDAI, nativas da Mata Atlântica. E a gente trabalha Tem Magé, tem aonde a mais? gente tem o nosso maior, fica em Magé, temos no Guandu, que é o Guandu? primeiro, né? O primeiro é no Guandu. Temos em São Gonçalo, Viveiro, Resende e Itaperuna, são os mais recentes, né? Resende tem uns 3 anos, Itaperuna foi ano Isso passado. todo mundo, os colaboradores estão lá trabalhando nesses viveiros todos. Todos os- Aproveita os presídios Isso, existentes na proximidade. localidade. Isso. E aí temos um viveiro na Tijuca, no Alto da Boa Vista, um viveiro no Morro do Adeus e um viveiro. Morro da Deus lá, meu vizinho que mora em Olaria, lá ali, em Ramos. Isso aí, no Morro É. do Adeus, no complexo Ah, ali. é que fizeram agora um reflorestamento grande ali em Bom Sucesso. Fizeram 2 prédios ali e fizeram um reflorestamento naquele morro do Adeus ali. Fizeram. Isso. também E eu temos fiz. um no Vitor Conde, que a gente chama de Vitor Conde, que é em Campo Grande. Esses 3 são mais utilizados para educação ambiental e para a gente promover, né, divulgar o meio ambiente, a importância das árvores e tudo. Tem visita de escolas? Vocês fazem esse tipo de coisa nesse trabalho que é feito? ou não? Temos visita. O do Guandu, por exemplo, recebe a visita na estação, tratamento do Guandu, e parte da visita é dentro do viveiro. É. Me diga uma coisa, o Almir talvez nem. A pergunta do milhão, fala assim, quais as mudas, quais o tipo de espécie de mudas que vocês mais tem lá? Então, a gente hoje trabalha com Mata Atlântica, não é? 100% espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica. A gente está trabalhando com 267 espécies. Nossa. É um número bem expressivo. É. E a gente tem também coletores. Para a gente chegar nesse número, a gente precisou Treinar as pessoas para identificar a muda. para identificar e coletar essas sementes, essas espécies. Tá? A gente só conseguiu avançar. Também os nessa nossos diversidade. colaboradores. Também os nossos colaboradores. Toda a mão de obra executiva é com eles. Né? A gente investe muito em capacitação, né? Temos muito investimento em capacitação para os colaboradores, os apenados, para eles desenvolverem cada vez melhor as atividades dentro da restauração, enfim, de toda a área que eles estão trabalhando. Então, esse é um propósito nosso do programa também, e a gente entende que isso é sinergia com a ressocialização. Com certeza. Quanto melhor a capacitação, quanto melhor a capacitação, quanto mais capacitação, melhor ele vai estar preparado para quando acabar a pena, ele ter oportunidade de trabalho. Mas me diga uma coisa, Almir e Elton, um dos dois. Eles entendem esse tipo de trabalho que eles estão fazendo? Vocês conseguem convencer eles? Né? Porque eu trabalhava fazendo amostragem de qualidade de água de corpos septoriosos, chama bacia hidrográfica. Então, a gente mandava o cara pegar água num rio lá em São Fidélis. Aí o cara, porra, a gente anda para parar para pegar um litro d'água lá em São Fidélis. Aí a gente tinha que entender que, porra, tem uma pessoa de coisa. Como é que vocês conseguem dinamizar isso, fazer com que eles reconheçam que o trabalho deles tem uma importância muito grande? Conseguimos porque nós estamos muito próximos deles. Nós acompanhamos a vida dele desde quando iniciou o trabalho, sempre conversando, batendo papo. Por exemplo, aqui no prédio sede nós temos uns 50 colaboradores e colaboradoras, né, que são homens e mulheres. Nós fizemos um curso com eles ali na UERJ. Como é que é esse curso? Porque às vezes para você fazer uma limpeza de uma mesa ou de um chão, não é só passar o pano. Tem alguns produtos químicos que você tem que fazer algumas melhorias, né? Aí foi 2 meses de curso. E com o diploma da UERJ. Mas os meninos, às vezes, vou ser mais franco, não sabem ler nem escrever. Como é que a gente consegue... por favor, desculpa. Esse, por exemplo, eles sabem ler e escrever, porque a gente, quando bota no prédio sede, a gente dá uma selecionada. Então, esse diploma que eles ganharam da UERJ, quando acabar a pena deles, caso eles queiram conseguir um emprego em qualquer rede hoteleira do Rio de Janeiro, eles têm um diplomazinho, ele fez um curso de serviços gerais. Por exemplo, lá no Guandu, nós montamos uma sala de leitura para remissão de pena. Montou a estrutura, ar-condicionado, uma sala bonita. Quando chegou no meio do caminho, nós descobrimos essa situação, que nem todos os nossos colaboradores, o nível dele não era equilibrado. Então, tinha gente que sabia nem ler, não sabia ler. Aí demos um passo atrás
fizemos um contato com a Universidade Rural, os educadores da Universidade Rural, que dão aula de português, de matemática, que era uma ideia deles tentar entrar, a Universidade Rural, tentar entrar dentro do sistema prisional para desenvolver esse trabalho para a população 0800. Então, para eles, calcula uma luva. Então, nós passamos para eles se prontificaram a vir conversar conosco, e hoje eles dão curso lá hoje de Isso português. qualifica o trabalho. Alfabetização. Né? Eles estão alfabetizando essa galera para a gente dar mais um passo à frente e fazer aquilo que nós queríamos fazer há um passo atrás. E não, Equiparar. O cara entender a importância do trabalho que ele está Isso. realizando. e não só isso, né? Que a gente também, em várias situações que tem educação ambiental, que tem visita, a gente coloca eles para receber, ou para explicar, ou para ajudar a plantar. Isso. Então, ó, hoje você que é o professor. Aí chega uma escola com um monte de criancinha, vocês que são os Tem seu professores. uniforme, tem. Todos uniforme. uniformizados direitinho. E o programa Replantando Vida já ganhou 34 prêmios, é isso? 34 34 prêmios. E anos. todos. Vocês ganharam alguma medalha, não? Deu um troféu. Você já. E desses No prêmios, Brasil todos, todo. todos esses prêmios, o Almir faz questão de levar para os centros de Um trabalhos o Não, prêmio o e tirar prêmio. foto com toda a equipe. Isso é parte de. Vocês são parte disso e tal. Então a gente sempre dá a devolutiva da importância do que eles estão fazendo, para eles terem a noção do todo que eles fazem parte. Você dá muita palestra, Elton. Sim. As pessoas convocando você dá muita palestra sobre esse assunto. Porque esse assunto é um assunto interessante. Ele combina engenharia na veia com a cidadania e a soberania, essas coisas que a gente discute muito. Sim, sim. Vocês não acham isso? Sim. Que merecia. Eu não tenho prêmio aqui para dar para você, mas se tiver, É, dava um o- prêmio. o- Medalha de ouro, prata e de bronze. O nosso foco desse trabalho é justamente isso. É passar isso para que o mundo saiba aquilo que o Estado ou a SEDAI está fazendo hoje, a mão de obra do cárcere. Porque nem dentro da SEDAI poucos sabiam. Então, de 3 anos para cá, deu um reviravolta, porque hoje a maior parte da SEDAI já tem conhecimento e externamente também. Quando nós vamos ganhar os prêmios aí em São Paulo, Brasília, em Minas, quando falamos do programa lá, mas como é que vocês fazem? Pega uma empresa, por exemplo, lá que ganha lá o segundo colocado, o terceiro colocado. Eu plantei 200 mudas de árvore. Você plantar 200 mudas de árvore é uma coisa. Você compra ali no jardineiro ali, planta Planta, as árvores, deixa lá, deixa lá, não cresce. você não acompanha e depois. O nosso é Aí o daí contrário. tem essa pergunta que eu ia fazer. Pode O seguir. nosso aí quando falamos do programa, que nós coletamos a semente, nós produzimos dentro do viveiro, tiramos do viveiro e plantamos às margens do rio, por medida compensatória, pela mão de obra do cárcere. Mas como é que vocês fazem isso? Aí quando acaba essa fala lá, que a gente pega o nosso troféu lá de primeiro colocado, aí a galera vem falar conosco para saber o que nós fazemos, como é feito. Então, o nosso objetivo é que isso seja espalhado o Brasil todo, para tentar ver se consegue pegar essa mão de obra do cárcere e bota para esse tipo de trabalho. Tem outro estado tem esse exemplo ou não? Tem um estado que faz lá no sul, eles têm 9 mil, parece, mas é O dentro estado do presídio. Isso. O estado que mais contrata mão de obra prisional é Santa Catarina. Só que eles contratam intramuros. Então, Isso. fica A fazendo. Isso. A tua já está monta fora. a fábrica Monta dentro do fora. presídio. A nossa lógica é que eles convivam fora do presídio. Me conta, Quebrar nós já essa... reflorestamos quanto, mais ou menos, em hectare? Essa pergunta aí é do milhão. Essa é do milhão. Mas eu ia te pegar numa, né? Uma que você não ia responder. De cabeça assim. Não, mas muito. Já, bastante. A gente já está Bastante. atuando na restauração. Mudas, 1 milhão de mudas, 2 milhões de mudas. não. 4 milhões, né? 4 milhões de Quase mudas? 4 A milhões, né? gente, além de plantar com as nossas equipes, a gente também fomenta parceiros. Então a gente distribui, faz a doação de muita muda para todos os municípios do Eu vou estado. dar uma ideia. Você sabe que tem compensação, você falou em compensação ambiental dentro da prefeitura. Sim. Né? Bem que a prefeitura, na hora de fazer essa compensação ambiental, podia fazer um convênio com a SEDAI e obrigasse que essa compensação ambiental fosse feita através da SEDAI. Entendeu? Porque a gente reclama muito de uma falta de transparência naquela compensação ambiental da SEDAI. O empresário vai lá, derruba, como foi agora no Flamengo, derruba 70 árvores e é obrigado a plantar 5 mil, 10 mil. Ou plantar, às vezes pagar, né? Por exemplo, lá na área da P4, nós tínhamos uma dívida com a prefeitura, devido a uma obra que foi feita no passado, e nós tínhamos que pagar aí um valor de 2 milhões. Então, lá de frente, lá para o Ministério Público, em vez de eu pagar esse dinheiro da prefeitura, que a gente não sabe para onde é que vai, a ideia foi reverter. Nós fazíamos o plantio
aonde eles precisam. Por exemplo, lá no bosque do. Qual é o bosque lá do Recreio, onde está o escovinho? Parque Natural Municipal Chico Mendes. Chico Mendes, conheço. Tá pronto já. Fizeram A gente tem várias parcerias com a com a prefeitura. prefeitura. Isso. Aí em Campo Grande, Hum. no Vitor Conde é uma parceria, já tem um tempo. Esses parques todos que tem pela Al- prefeitura, tem vários A parques. gente tá numa conversa lá na AP4 Hum. com a prefeitura para a gente poder criar mais postos de trabalho para os apenados naquela região. Então estamos atuando no Bosque da Barra já e no Chico Eu Mendes. acho que a prefeitura não E a ia ideia- não ia ser resistente a esse projeto. a Projeto gente já está em brilhante conversa. desse não ia resistente. Não necessariamente para a medida compensatória, mas a gente já tem uma parceria, Não, um parceria, estreitamento para poder fortalecer a Há empresas restauração. procuram vocês, não? Há empresas que procuram para fazer esse tipo de algum replantio que elas decidam fazer, algum reflorestamento, procura? Procura, sim, mas a gente só faz se for voluntário. Se Ah, se for for. obrigação da empresa, ela tem que buscar o mercado, contratar o profissional, responsável técnico para que seja feito. A gente faz se for uma ação voluntária da empresa. Se for Entendi. obrigação ou compensação, ele tem que procurar no No mercado. mercado. É. Uma empresa que faz esse trabalho. Mas tem gente lá que faz educação ambiental também ou é vocês? Tem uma galera que faz educação ambiental, tem? tem a SEDAI, tem os centros de visitação e tem a estação ecológica, né, do Tinguá, que também recebe muita visita, tá linda. Aconselho aí Eu não conhecer quem ainda não essas coisas, vocês conhece. podiam me convidar. Ou eu me convidar Já para tá convidado, Já está convidado. com esse trabalho magnífico que vocês Esse fazem de de Tinguá. engenharia com sociedade. Você sabe que é uma briga que eu tenho lá. O engenheiro e a sociedade. Eu escrevi um texto chamado Engenharia, Sociedade, Meio Ambiente e Língua Portuguesa. Tá lá no meu blog, lá o texto. Que eu acho que todo engenheiro tem que ter no seu curso de engenharia, saber que aquela ação que ele faz, qualquer ação, qualquer tipo de engenheiro, tem uma ação, Impacto social. tem um impacto social muito grande. Ele precisa saber que impacto é esse. Quando eu comecei a fazer engenharia, lá atrás, em 99, tinha uma matéria chamada Ciência do Ambiente, que é a matéria da atualidade de hoje. Mas naquela época ninguém dava importância, né? Emitia uma máquina Eu nem tive para isso. poder fazer uma obra, estava tudo certo. Hoje não cabe mais Não isso. cabe mais isso. Hoje a ciência do ambiente que era no passado, hoje é o meio ambiente. Você não pode sair cortando árvore. Uma como outra, cortava no é passado. verdade. Uma outra coisa é engenharia, sociedade, meio ambiente, que é um cara meio ambiente. Eu falava muito bem que até a areia que você usa na obra, ela não pode ser contaminada, senão a liga do concreto não fica boa. Tinha uma história dessa, eu não sou engenheiro civil, não. Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei em meio ambiente. E tinha uma terceira coisa que era português. Eu achava que porque quando a gente fazia escola de engenharia, os caras diziam que não, já sabe matemática e tal, não precisa aprender a escrever. Mas hoje, praticamente, o cara tem que escrever o relatório, Tem que o se fazer livro, entender, né? entender, escrever para leigo. Programas novos que o Sendo Compacto fica para trás. É verdade. Antigamente não tinha isso, né? Não tinha Tinha lá isso. uma plancheta para tu fazer um projeto lá, fazer o cálculo estrutural, estava resolvido. Hoje não cabe mais isso aí. Não cabe mais isso. Me diga só uma coisa. A SEDAI direção, quando muda de direção, a direção respeita esse tipo de. Porque a SEDAI tem vários presidentes. Por exemplo, privatizou, saiu uma parte. Esses presidentes que entram, de alguma maneira, têm conexão com esse trabalho, eles, quando chegam lá, querem saber, querem se envolver, ou eles são resistentes a esse tipo de trabalho? Eu vou voltar um Não, pouquinho atrás. só vão fazer elogio, né? Eu fiquei 10 anos à frente de uma gerência que eu bati recorde, nunca aconteceu isso. Então mudaram-se 3 governos e eu permaneci. Geralmente, quando muda governo, muda a estrutura toda, as pessoas saem. Porque o trabalho, ele, quando ele é reconhecido, por exemplo, Replantando Vida hoje é uma marca da SEDAI. Qualquer governo que entre hoje Tem que respeitar. é quase que impossível acabar, porque é um programa de governo, não é só da SEDAI, de governo, da SEDAI e do governo. Porque a SEDAI está tirando o preso dentro do presídio, ele deixa de gastar lá café, almoço e janta, está trazendo aqui para fora. A SEDAI está pagando lá a alimentação do cara. Gerando Então, renda. está tirando o que ele gasta lá dentro, lá, a SEDAI está pagando essa mão de obra aqui fora. Então, para qualquer governo, isso é um negócio. Me diga uma coisa, Almir e o Elton. Vocês são pessoas que estão extremamente com esse tipo de trabalho, vocês se acham recompensados? Quer dizer, a engenharia foi utilizada para poder fazer um trabalho extremamente correto, sério, para ajudar tanto a sociedade quanto também o meio ambiente? Vocês se acham que estão no caminho certo, é isso? O que vocês acham? O que você acha, Almir?
Deixa Não, eu. pode perder a modéstia. Não precisa. Porque Pode se você, emocionar, pode se vo- emocionar. pode emocionar e perder a modéstia. Bebe água, então você não bebeu água até agora. Eu acho que Eu estou te olhando, tu não bebe água. Tá nervoso. Eu tô mais nervoso que eu fico nesses, empolgado com esses trabalhos. nesses 25 anos que vamos completar agora em maio, esse trabalho para a SEDAI, em outubro do ano passado, nós fomos lá no México para poder falar desse programa, No México? no México, Ah, com várias empresas que trabalham aqui esse mesmo ramo também, Canadá, Estados Unidos. é, Trabalha com restauração florestal, né? e quando nós falamos do programa lá, eles ficaram encantados, isso só fora do país. Então, a gente tá percebendo que esses você fala 25... castelhano já e tudo. Né? Não, não, não. Não, não. Bom, Vai. eu mal falo, É uma brincadeira. eu mal falo português. Fala Então, mexicano. E tal. esse tipo de trabalho eu tenho visto, porque nós encontramos pessoas que estavam lá, que conheceu o programa aqui quando vocês foram na Argentina. E ela, por acaso ela estava lá e começou também a falar do programa, da importância que é o programa. Então, esse tipo de trabalho aí para o Estado e para o país é uma das melhores ferramentas. Até porque esse tipo de trabalho hoje, braçal, você não se encontra hoje mais no mercado. Então, o futuro ele tem que começar a investir. Isso não tem IA que funcione. Não Né? tem a Tem IA. função. Acho que Plantar tem que ter a mão do cara. Tem que ter a mão. tem que ter a mão do cara, porque é o foco do planeta, né? Em 90 a gente não tinha isso aqui, o telefone. Em 90 alguma coisa que surgiu aquele tijolão. Hoje isso aqui é um computador, então não é mais novidade. Quem entrar aqui não é mais novidade. Mas a natureza, o plantio, do planeta é o foco do hoje. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta, às vezes, não é delicada nem desconfortável. Eu faço essa pergunta toda vez que tem pessoas como vocês aqui. Vocês são negros. A gente não pode. Eu sou Não dá para negro. correr. Não dá para correr. Para ver, né? Não dá para brigar com a imagem. O que é isso, cara? Vocês se sentiram. Como é que é o cara que veio lá de baixo, capinando, botando. Como é que esse cara. Você sentiu em algum momento preconceito, algum momento racismo, ou você superou isso com a sua qualidade intelectual, com o seu trabalho? Como é que foi isso, Almir? Isso sempre. Cuidado com a sua resposta, que eu me emociono. Tá, isso sempre, tá desde o início. Na época que eu trabalhava na rua, né, que eu vim trabalhar interno, aí surgiu uma vaga para mim ser encarregado só de boca, para me tomar conta de 120 pessoas, porque passaram a observar um pouco o meu perfil, era aquele ali, eu nem queria na época. Aí quando me colocaram como encarregado, eu percebi aquela galera, pô, mas logo esse neguinho aí, logo ele. E Papai do Céu me abençoou, a gente realmente foi muitas barreiras, eu vivi uma situação ali quando eu estava em Deodoro, ali naqueles blocos de apartamento que tem ali na Avenida Brasil, em frente ao Bombeiros. Sei qual é, pô, Então aquele ali bloco. tem. Ali tem o nome, aquele É, bloco tem o nome, aquele. Ali atrás do Muquiço, o isso, Muquiço fica então, atrás. aqueles 4 primeiros que tem à frente do Brasil, cada um daquele ali é de uma organização militar. Aí, como eu era o chefe de manutenção de Deodoro, existia um sargento que comandava a parte de manutenção da Vila Militar. Na época, a Vila Militar, cada quartel tinha 1000 e poucos homens, né? Aí, era a pessoa que fazia o link entre o Exército e a SEDAI, de reparo de vazamento, quando dava algum problema. Aí surgiu, quando começou a lei a prevalecer, para você construir um prédio, tem que ter reserva tanto de bombeiro, tanto para consumo humano. Aí caiu uma exigência lá nesse prédio lá da Vila Militar. Ele esteve lá comigo, aí eu fui lá fazer uma vistoria com ele, era uma matéria que eu estava na corrente sanguínea, estava fazendo essa matéria de hidráulica. Aí ali eu observei que a reserva inferior e a superior para o consumo humano estava totalmente fora, porque quando foi construído não tinha as leis que é hoje. Aí eu fiz um rascunho para ele, coloquei no papel, ele levou lá para os comandantes deles lá. Uma semana depois, chega lá um coronel, um capitão e major, tudo grandão, de olhos claros, brancão, falar com o Almir, que é o engenheiro responsável. Aí os caras chegam na sala assim, te olham de cima e embaixo. Tô imaginando. Aí no olhar do cara, Só o aí o cara fala assim, pô, quase que o cara falou, você é obrigado. mas eu vou ter que falar com esse cara aí, ó. Quase que ele falou isso. Mas Aí eles eu, foram aí eu educados fui e educado, aí eu sentaram. pedi para sentar, botei a cadeira para poder sentar, fui lá ao banheiro, pedi para servir um cafezinho, uma água, fui ao banheiro, Relaxou. liguei lá no meu 320 com Deus, Senhor, eu sou fraco, eu dependo de ti. E voltei para a sala,
e deixei eles falarem. Na fala de cada um deles, era uma fala de pessoas que queriam, como se fosse colocar um cobertor em cima de você. Pô, quem é você poder falar alguma coisa? E eu me contive ali. Aí quando os três acabaram de falar, eu fui, aí comecei a falar. É, eu falei até as frações. Um terço, um meio para reserva. Falei tudo que era de hidráulica. Que, ó, lá tem que, o tamanho da tua reserva lá é X, tem que aumentar mais tantos metros cúbicos. A parte superior mais tantos metros cúbicos. Tem lá, não atende a norma. Aí peguei a planilha que eu tinha dado para o sargento. Inclusive, vocês estão de parabéns pelo sargento de vocês aí, porque ele representa bem ele representa bem o Exército Brasileiro. Inclusive, eu dei uma consultoria para ele 0800, porque foi para ele. Porque o que eu fiz para ele foi uma consultoria, podia cobrar uma consultoria. Aí eles me pediram desculpa e fizeram aquilo que eu tinha como proposta para eles. E depois de meus 12 anos que eu fiquei à frente da gerência lá de Campo Grande, essas empresas, tipo Tenda, MRV, todas as empresas que você se direcionava para poder verificar a viabilidade técnica de abastecimento de água, passava por mim. Então, eu tinha uma estrutura de técnicos, mas eles só sabiam dimensionamento por saber, não tinha técnica, porque eu estudei na parte de hidráulica. Aí, quando eu ia lá, eles tinham que falar comigo. Todos os projetos, todos, as pessoas que chegavam lá para poder liberar, uma liberação de um documento chamado CEPAI, que é uma consulta de possibilidade de abastecimento de água, esgotamento sanitário. As pessoas, elas chegavam lá, às vezes, com uma mala para te oferecer, para você liberar um projeto. Eu tinha na minha sala lá um diploma, que é o que eu tenho hoje, de engenharia civil. Eu apontava para eles, falava bem assim, ó, aquele diploma que ele me deu ali foi Deus. E jamais eu vou vender isso por nada na minha vida. Porque hoje eu podia estar rico. Era mala de 300 mil, 400 mil. Nossa. Então, meu foco de viabilizar para poder ter abastecimento de água, esgotamento sanitário, eram três situações. Ali eu ia gerar emprego direto e indireto dos insumos que iam usar naquele prédio, as fábricas produzirem, também está gerando emprego. Eu vou gerar emprego dentro da obra. E a coisa mais digna é de um ser humano ter um lar para poder morar. Porque a gente via, às vezes, quando eles recebiam a chave, a felicidade de um filho, ou de um pai, ou de uma mãe, que não tinha uma casa para poder morar, pagava aluguel e entrava naquele apartamento feliz. Então, dinheiro nenhum paga isso. Tu algumas dessas passagens ou você transitou numa boa? Essas Nunca, coisas? Nunca, nunca é numa boa, Nunca né? é numa Nunca é boa. numa boa. Você teve Sempre tem. alguns revés com essa questão do negro, do engenheiro negro. O cara vem quem é? Vai entrar o engenheiro Elton aí. Aí quando o Sim, cara entrou no engenheiro Elton preto, o cara. sim, já Assim, aconteceu algumas vezes mesmo. de, na minha sala, vim procurar o engenheiro, falar com a secretária, procurar o engenheiro florestal, o engenheiro Elton. Aí a pessoa entra na minha sala, tá eu e mais uma menina Quase ou que aperta duas, a mão. eu e mais duas meninas, olha todo mundo, sai. Eu queria falar com o engenheiro. Não, teve isso? Já Aí teve, já vem um outro Ah, porque aconteceu. ele entrou, viu você, saiu, perguntou, mas eu quero falar com o engenheiro Tinha Elton. eu e mais duas colegas Vou te contar uma na história. sala. Só que ele queria falar com o engenheiro, entrou, me viu, Vou não contar a viu o história engenheiro e do saiu. engenheiro Gerson. Conheceu o engenheiro Gerson? Gerson. Gerson, da SEDAI, o Negro. O Gerson da Gerson. SEDAI. Quem contou essa. Ele não, engenheiro Gerson. Eu conheci ele muito, estudei com ele, Esteves, eu estudei com eles. E o engenheiro Gerson, quem conta essa história é o Ari Giroto, lá de Niterói. Ele conta a história que ele estava trabalhando num determinado momento, numa determinada instalação de tubulações. E aí o Gerson chegou, o Gerson é um engenheiro negro. Aí o Gerson chegou, ele disse que tinha um português que trabalhava, que chamava português, trabalhava na obra, aí estava baixado, aí quando o Gerson chegou, ele falou, ô campeão, pega aquela marreta ali para mim, fazer um favor. Aí o Giroto falou, rapaz, seu engenheiro Gerson, ó. Desculpa. Quer dizer, essas coisas, quer dizer, esse trabalhador foi uma coisa não agressiva, porque Espontânea, ele vamos dizer estava assim. fazendo, ele achou que de repente. Mas isso é um problema. Sim, mas tem uma responsabilidade que eu compartilho muito com a Almi, isso,
que a boa parte do nosso público, Hum. boa parte dos apenados, são pessoas negras, 99%, né? né? Para não dizer 100. 99%, mas a grande parte são pessoas negras. E aí, quando eles chegam e quem é o chefe ou quem é o responsável do projeto, ele vê, ele se sente representado ali. De uma certa forma, poxa, eu também posso estar nesse lugar. Você é um exemplo. Então, Exemplo a gente- para aquela rapaziada que está vindo ali, para aquela rapaziada que está ali, que é o nosso exemplo, né? Vão entrar ali. Isso Para aquela aí. vocês vocês são os exemplos. Das Sim, pessoas sim. que deram certo, que fazem um trabalho extremamente importante. E o detalhe que o amigo Claro. comentou, que da engenharia, né? Fala. Quando eu entrei na engenharia, eu falei, pô, eu não gosto de trabalhar com gente. Eu Ah, vou, é? eu vou escolher as plantas, as plantas são mudas e tal. Fazer engenharia florestal. Aí, tá eu aqui, trabalhando na engenharia florestal, que eu amo de paixão, mas não tem como trabalhar qualquer engenharia, como você já disse, sem trabalhar com gente. E aí tá o É desafio. um desafio. Eu desafio trabalhar com gente. Eu trabalhei uma vez 80 motoristas e 50 mecânicos. Eu chefiava o setor de transporte da FEAM. Foi talvez um dos piores momentos da minha vida, porque você trabalhar com gente é muito complicado. Cada um tem um valor, cada um tem uma Tem característica, cada um seus tem uma princípios. vivência, cada um tem um princípio, cada um tem uma religião. É. Essas coisas muito difíceis, você tem que ser um habilidoso danado para poder. Você, quando trabalha numa empresa onde o nível intelectual é igual ao teu, é uma coisa, mas quando você tem que. Quem é acima tem o teu e tem que entrar lá na rapa do tacho, né? Para você tentar resgatar. Mas isso, de qualquer maneira, eu acho que são oportunidades. Oportunidades que vocês tiveram na luta de vocês. Eu acho que é oportunidade. Alguém deu uma oportunidade, a vida deu uma oportunidade, abriu uma porta e você indo pela porta. Eu sou muito teimoso. E quando fala isso, não é para você. Aí você que vai. Aí que eu vou. Eu também. Aí quando fala assim, Meu amigo Elton, meu amigo Almir. Já Eu não ouvi sei se também. você quer falar um pouco do livro. Você me deu isso aqui. Fala, deixa eu falar. Fala um pouco. Só dois. Não, pode Só falar. mais dois. Por exemplo, eu Porque quando nós tinha estamos meus chegando ao 14, final. 14 anos de idade, falar rapidinho, 14 anos Não, de não tem idade, rapidez. eu trabalhava no botequim e estudava de noite. Quando eu estudava de dia, eu trabalhava de tarde. Aí tinha um senhor que todo dia ia lá tomar uma cerveja, comer um salgadinho e comer uma mortadela. Aí ele esperou uma oportunidade para ver a dona do bar ficar longe de mim e me chamou: menino, vem cá, menino. Menino, isso aí não é lugar para você não, menino. O lugar teu é onde tá teu pai, trabalhando na olaria, serviço pesado. Isso foi gravado na minha cabeça. E na vida, a gente, quando trabalha na empresa, a gente acha que todo mundo, todos são iguais, e não é. Então, a minha vida eu resumo em três pilares. 33,33, três vezes. 100% só Jesus Cristo. Teórico, prático e político. Mas não é político de politicagem, não. Político de você, às vezes, ouvir e não achar que você sabe tudo. Porque, às vezes, você acha que sabe tudo, mas o cara, às vezes, está varrendo o chão ali e, de repente, ele tem coisa que ele sabe que você não tomou Você me conhecimento lembrou, o nenhum. Milor Fernandes Você falava não que sabe. quem acha que sabe tudo é que está mal informado. É tamanho formado. é. É tamanho formado. É. Mas- E uma engenharia que eu ouvi uma vez, Hum. da Colgate. A Colgate pagava muita indenização com aqueles tubos de pasta, né? Aí chegou o patrão lá na esteira dos tubos de pasta, aí tinha um coroa lá juntando varrendo lá, né? Aí tá lá os engenheiros, tá os técnicos lá vendo lá, uma modalidade de maneira que passasse aqueles tubos de pasta e não passasse vazio. Aí o da vassoura que estava varrendo pediu uma palavra pro patrão dele. Patrão, posso te dar ideia? Ele foi e deu ideia. Se eu colocar um ventilador aqui, porque esse vento vai impulsionar os tubos vazios, eu deixo ele perder. A ideia do engenheiro que estava varrendo, isso depois que valeu. Não, é porque isso é importante. Eu queria agradecer a vocês dois. Nós vamos fazer mais de uma hora que nós estamos conversando. Eu acho que o trabalho de vocês precisa ser divulgado. Eu fico agradecido de poder, aqui no Papo de Engenharia, botar vocês dois para apresentar uma nova engenharia. A engenharia tanto vai para o florestal, mas vai principalmente para a questão da sociedade, da cidadania. Acho que vocês são os exemplos assim, vivo, do que é um trabalho que pode dar certo tranquilamente. Eu acho até, de alguma maneira, acho que a CEDEP podia até explorar mais esse tipo de trabalho que é feito lá. Entendeu? Eu não sei se as privatizadas, as concessionárias, utilizam essa mão de obra. Tem alguma mão de obra utilizada pelas concessionárias?
Os A gente concessionários. até, na época de transição, né, fizemos essa conversa, porque já tinha muita gente capacitada, trabalhando, onde era a SEDAI, onde eles assumiram. Mas teve concessionária que foi mais afim e teve concessionária que não foi tão afim de manter esse pessoal. E aí cada uma lidou de uma forma, né? Hum. Mas a gente, na transição, a gente fez questão de explicar o programa, de E dizer. continua aberto, que se eles quiserem utilizar Sim, essa sim. A rodoviária. nossa ideia é quanto Esse mais gente, projeto, esse quanto mais programa. instituições replicarem, melhor. Verdade. Tanto que a gente, né, se propõe aí a fazer palestra, escrevem nos prêmios, para divulgar como um caso de sucesso e possível replicar. Prêmios 34, né? 34 anos. 25 anos de programa, 25 anos. 34 Você prêmios. teve, quantos anos você tem de SEDAI? Passa agora em setembro, 36 anos. E você, Eu tenho 13 e pouquinho. a SEDAI sempre foi um exemplo. Você sabe que a SEDAI Agora, sempre foi um exemplo dos grandes engenheiros que teve a SEDAI, tanto na área de água, quanto na área de saneamento. esgoto, quanto na área de reflorestamento e replantio. agora no elevador ali, agora tinha duas senhoras, aí viu nossa camisa, aí SEDAI. Puxa, vocês têm que voltar, tá muito ruim. Mas você sabe que o Wagner Vitor esteve aqui. Eu fui perguntar a ele se ele era. Pô, mas o Renato Espírito Santo disse que pô, a SEDAI tinha que ser privatizada, porque ele ficou pau da vida. Ah, a SEDAI sempre deu nó. Eu nem sei porque que o Renato disse isso e tal. Mas o Renato tem uma outra visão, né? É. Uma outra O- visão. O Renato foi presidente Foi também. e o Wagner também foi. O Victor, quando foi presidente, a SEDAI é o que é hoje, mesmo privatizada, ainda é que hoje é a gestão do Wagner Victor. Ele ficou lá 8 anos. Ele ficou, para mim, foi um dos melhores presidentes que presidiu a SEDAI. Ih, ele vai ficar um pavão. É porque ele quando a SEDAI, antes ele assumir, era uma empresa negativa, ninguém vendia para a SEDAI. Depois que ele entrou, depois de 5 anos, as coisas se reverteu. Todo mundo queria vender para a SEDAI, passou a ser uma empresa que passou a gerar lucros, né? Ele Eu, deixou de eu, perder eu muito dinheiro. reconheço o Wagner Vitor é um cara que a gente tem que reconhecer nele uma capacidade incrível. Ele faz várias coisas em vários lugares, fazendo várias coisas, e quase tudo que ele põe a mão dá resultado isso. positivo. Meu amigo Almir, meu amigo Elton, o prazer imenso em tê-los aqui. Eu vou procurar você para poder ver o dia que eu posso visitar em um lugar desse, que eu quero ver os apenados, os nossos colaboradores apenados trabalhando. Que eu acho. Fala. O Guandu é o melhor local, porque Melhor ela vai local. ver a menina fazendo. Essas camisas aqui, quem Hum. faz são elas, as costureiras, as colaboradoras. Então eu tenho um centro de costura, eu tenho o viveiro e tem Tem a pessoas. estação, E né? a estação, para tu conhecer Todo mundo também. trabalha. Estação eu conheço. Eu tenho, eu Mas tenho, já não vou lá há muitos anos. eu tenho colaborador preso, mecânico, trabalha lá conosco. Tá bom. Muito obrigado, meu amigo Almir, meu amigo El. Desculpa alguma coisa se eu fiz alguma pergunta que foi. O nosso A gente nosso que aqui, ó. agradece. Como é que a gente faz para encontrar esse tipo de trabalho aqui? Replantando a vida. A SEDAI, após esse diagnóstico aí, ele começou a expandir isso no meio de comunicação. Se entrar no link da SEDAI, vai Tem virar meio digital. meio digital, tem ele meio digital e tem lá contando também a história do Replantando Vida. Esse aí conta mais esses últimos 2 anos, né? Da gestão do atual presidente, que é o Balum, e o Alan Borges, que era o nosso superintendente, né? Que veio montar essa Publicação. publicação, porque para nós foi muito, Isso, muito eu bom. devia fazer várias para distribuir, que às vezes distribuir físico é melhor, né? Eu Sim, acho que sim, sim. Meu amigo El, desculpa alguma coisa que eu falei. Nada. Tá? Desculpa a tua atenção, eu te perturbei muito. Era para a gente não esquecer o dia, que eu fico preocupado. Meu amigo Almir, Bom prazer. prazer sempre, é um prazer te Igualmente. ver Bom. com esse seu trabalho, com essa tua inteligência, tua do Elton, e essa coisa fácil de falar, de conversar. Muito obrigado. Quando o senhor for lá no Guandu, vai ser mais fácil poder falar. E isso, o Vai senhor é bem, muito logo, bom, hein? né? Tá bom. Obrigado. Peraí, que ele vai.